Olá! Hoje eu quero abordar com você mais um capítulo do livro, o qual fala sobre insegurança. A insegurança ela nos faz duvidar de quem nós somos e do que nós somos capazes. Mas quando nós aprendemos a confiar em nossa própria jornada, nós rompemos os bloqueios e acessamos um outro nível de crescimento. Baseado aqui nas 3 vertentes que estamos tratando dentro do livro, lá na PNL, a insegurança nasce de padrões mentais que reforçam a dúvida e o medo do fracasso. Então, para superá-la, nós precisamos reprogramar a nossa mente com pensamentos fortalecedores, criando novas conexões que sustentem a nossa confiança. Enquanto que a neurociência diz que o nosso cérebro interpreta a insegurança como um mecanismo de defesa, ou seja, nos impedindo de arriscar e de crescer também. Só que quando nós enfrentamos o medo e treinamos a nossa mente para acreditar na nossa própria capacidade, nós ativamos áreas que fortalecem o desempenho e também a nossa autoconfiança. Já na Bíblia, nós encontramos lá em Jeremias 1:5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei. E isso significa que a nossa capacidade já foi definida desde o princípio e que nós não precisamos duvidar da nossa força. Durante muito tempo, a insegurança foi um bloqueio invisível que me impedia de avançar. Mesmo quando eu tinha talentos e habilidades, eu sempre duvidava se eu era suficiente para aquilo que eu sonhava. Eu lembro-me de um momento específico que marcou muito essa luta contra a insegurança. Eu recebi uma grande oportunidade, algo que na verdade eu havia desejado por muitos anos. Só que no instante que eu me vi diante daquele desafio, a voz da dúvida surgiu. E se eu não for capaz? E se eu falhar de repente? E se todos perceberem que eu não mereço estar aqui? A insegurança me fez hesitar. Por dias considerei recusar aquela oportunidade, acreditando que eu não era boa o suficiente. Só que então eu percebi que quem estava limitando a minha jornada não eram os desafios, mas sim os meus próprios pensamentos. E aí nesse momento eu decidi romper com aquele bloqueio e comecei a afirmar a minha capacidade. Comecei a relembrar cada conquista e também enxergar o caminho que eu já havia trilhado, que eu já havia escolhido trilhar na minha vida. E a cada pequena ação que eu fui tomando nessa caminhada, isso foi fortalecendo mais a minha confiança, até que finalmente a insegurança perdeu a força. E o resultado foi muito além daquilo que eu mesmo sonhei ou imaginei. O medo que antes me paralisava se tornou um impulso para crescer, e a certeza de que eu era capaz transformou completamente a minha trajetória. Romper com a insegurança não significa nunca sentir medo. Significa não deixar que ela decida por você, porque a insegurança quase me impediu de viver um dos maiores momentos da minha vida. Olha só, e um desses momentos foi quando eu recebi o convite para lançar o meu primeiro livro por uma editora. Eu fui tomada pela dúvida. E se eu não fosse boa o suficiente? Olha a indecisão. O prazo era curto, apenas 30 dias. E eu me perguntei diversas e diversas vezes se realmente eu seria capaz de cumprir. E se eu tivesse cedido para o medo, aonde é que eu estaria agora? Como seria o meu início? Ou teria início ou não teria? Provavelmente frustrada e sem realização gigante que vieram depois. Só que quando eu decidi vencer a insegurança e acreditar que eu era capaz, o jogo mudou. Tudo mudou. Eu não apenas finalizei o meu livro, como eu abri as portas para oportunidades incríveis que vieram após. Após esse primeiro passo, eu fui reconhecida e convidada a ser mentora literária. Algo que nunca havia passado pela minha mente, nunca havia sonhado. Com mais confiança, eu rompi o medo de não ser boa o bastante e eu também comecei a ensinar novos escritores de forma autônoma e independente. Foi perfeito? Claro que não foi perfeito. Nada é perfeito quando nós estamos no início. No começo, tudo é aprendizado. Só que eu percebi que não podemos procrastinar por medo de tentar, ou seja, melhor dizendo, de testar.
Nada é 100% perfeito. E o crescimento ele acontece no caminho. Se nós esperamos estar prontos antes de agir, nós nunca vamos sair do lugar. E a insegurança ela pode limitar os nossos sonhos. Só que quando nós escolhemos enfrentá-la, nós descobrimos que somos muito mais capazes do que aquilo que nós pudéssemos ou que nós podíamos imaginar. E aí, o que eu quero dizer para você é que o medo, ele sempre vai existir. Mas o importante é que você rompa os medos, rompa as suas inseguranças e comece testando. Nada é perfeito no começo. Mas a diferença é que quanto antes você testar, antes você vai falhar, mas antes você vai corrigir. No caminho você vai aperfeiçoar e vai conseguir encontrar a estabilidade que você precisa emocional para vivenciar o extraordinário que você ainda não vivenciou pela insegurança que veio te causar, o afastamento daquele sonho que ainda não se cumpriu. Se este conteúdo falou com você, sinta-se parte, ative as notificações, curte, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para não ficar de fora. Porque quando você interage, essa mensagem chega a mais pessoas. E juntas a gente vai muito mais longe e leva a cura conosco também. E se você quiser aprofundar, me chama lá no Instagram, @maite_francine. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e os bastidores da minha missão também como mentora literária. E claro que não podia deixar de fora esse convite. Se você sonha em transformar a sua história em palavras, assim como muitas pessoas estão fazendo, ou deseja participar da nossa mentoria Mentalidade que Cura, fala comigo por lá também. Vai ser uma honra te acompanhar de pertinho. Te aguardo lá. Até mais!